Hoje nós temos a incumbência, a grande responsabilidade de transmitir a palavra de Deus ao coração da igreja. E eu quero pedir aos irmãos para que a gente permaneça com a nossa Bíblia aberta. Estaremos falando acerca do Salmo de número 1, Salmo 1, Salmo bastante conhecido. Eu tenho certeza que muita gente aqui, se fosse ou precisasse recitar este Salmo, recitaria sem precisar da Bíblia. É um Salmo bastante conhecido de toda a igreja, né? Então, quem ainda não conhecia, eu tenho certeza que vai conhecer hoje em nome de Jesus. O Salmo de número 1 é um salmo que serve de introdução para todos os demais salmos, né, que nós encontramos na Bíblia. Ele destaca dois tipos de pessoas, e eu quero dizer aqui que na visão de Deus, esses dois tipos de pessoas, e cada tipo de pessoas que o Salmo de número 1 destaca, há um grupo de algumas qualidades e algumas características. Por exemplo, o próprio salmista, ele destaca o grupo dos justos, o grupo daqueles que amam, que obedecem a palavras, que se separa das coisas do mundo, e o grupo dos ímpios, que é o grupo dos desobedientes à palavra de Deus, é o grupo daqueles que não se afastam das coisas do mundo. Na verdade, é o grupo inverso do grupo de justos. E nós observamos que o salmista, ele inicia o Salmo de número 1, fazendo um elogio, dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado, a gente já sabe que é uma pessoa que é feliz. Ou seja, parafraseando isto aqui, o salmista está dizendo: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E há um provérbio popular que diz que se conselho fosse bom, seria e não se daria. Mas eu confesso que este provérbio popular não é verdadeiro. Porque o provérbio de número 11, versículo 14, diz que na multidão de conselhos há segurança. Então conselho não é ruim, conselho é bom. Então tem gente que, porque desse ditado popular, desse provérbio popular, que conselho fosse bom seria vendido e não dado, tem gente que evita de pedir conselhos e acaba se prejudicando ou prejudicando alguém. Por quê? Porque deixou de pedir conselho. E alguém, quando diz assim: por que você não pediu conselho? Aí vira e diz assim: porque se conselho fosse bom, seria vendido e não dado. Mas a gente vê o sábio, ele dizendo que na abundância de conselho há segurança. Então nós observamos que conselho, ele é bom. E o que é ruim no conselho? É com quem você vai se aconselhar. E este é o alerta que o salmista está fazendo aqui. E baseado nesse texto, eu quero dar um tema a esta mensagem nesta noite: os 4 conselhos que conduz o homem para a prosperidade. A gente observa que diante da Bíblia a gente encontra alguns homens que foram se aconselhar ou que tomaram conselhos. A gente encontra diversos exemplos na Bíblia. Por exemplo, a gente encontra no primeiro livro de Reis, capítulo de número 12, versículo 6, o rei Roboão tomando conselho com os sábios, com os anciões, mas também tomando conselho com os jovens que cresceram junto com ele. E a gente observa que este conselho que o rei Roboão vai tomar é um conselho que poderia levar ele ao sucesso, mas também poderia levar ele ao fracasso, à derrota, ao prejuízo. A gente observa que o rei Roboão, ele está reinando diante das 12 tribos, e um momento da partida do seu pai, quando ele começa a reinar ali, a gente observa que ele vai se consultar, o povo vai até ele e dizer assim: olha, teu pai governou-nos, reinou sobre nós, e não nos deu alívio.
mas nos oprimia, tinha a sua mão pesada, nos castigava, mas nós viemos aqui hoje pedir que o Senhor venha aliviar este fardo, venha aliviar esta carga, venha nos dar um refrigério. Na verdade, o povo estava ali como se fosse no dia de hoje pedindo menos, dizendo assim: rapaz, a gente já não aguenta mais. Vamos tentar aqui contigo, ó rei Roboão, para ver se a gente consegue um alívio, porque o teu pai nos oprimia. O rei Roboão, ele disse: pronto, vocês vão, caminho de 3 dias, e depois vocês voltam e eu trarei uma resposta para vocês. E durante esses 3 dias, a Bíblia diz que Roboão foi se consultar com os anciões, que também consultava-se o seu pai. E a gente observa que ele tomou o conselho com os anciões, e o conselho que os anciões deram ao rei Roboão foi: olha, deixa eu te falar aqui, esse povo é teu, você é o rei aqui. Se você aliviar a carga deste povo, fazer diferente do que o teu pai fez, este povo te servirá toda a sua vida. Se você for servo deste povo um dia, esse povo te servirá toda a sua vida. Mas no versículo 8 do capítulo 12, o texto diz que Roboão deixou o conselho dos anciões. E quando eu estava estudando esse texto, eu observei que o termo utilizado aqui pelo escritor, deixando o conselho dos anciões, me deu a impressão que Roboão desprezou o conselho dos anciões. Desprezou o conselho daqueles que tinham mais conhecimento, daqueles que tinham mais experiência. Eu sei que nós estamos aqui rodeados de homens experientes, de mulheres experientes, que com certeza têm muito conselho para nos dar. Mas Roboão tomou uma atitude de desprezar o conselho dos anciões, dos sábios, que aconselhava o seu pai. E a Bíblia diz que agora ele vai se aconselhar, tomar conselho dos jovens que cresceram junto com ele, entre aspas, dos seus amigos. Roboão também ainda era um rei jovem, e por atitude dele ter ido tomar diante dos jovens conselho, a Bíblia diz que quando chega lá diante dos jovens, Roboão pergunta: o que vocês acham que eu devo fazer, porque o povo ia aí pedir para aliviar a carga, o trabalho. Aqueles jovens olharam assim e disseram: ó Roboão, o conselho que nós temos para te dar é que você castigue esse povo vezes mais do que seu pai castigou. Volte para eles e diga a ele que se o teu pai oprimia, que você vai oprimir mais, que o teu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos de teu pai, que se teu pai castigou com vara, você vai castigar com escorpião. Aí quem sabe o ego de Roboão se encheu. Disse: se é para fazer melhor do que meu pai, eu vou lá fazer. O povo retornou depois de 3 dias, e depois de 3 dias o povo veio ouvir a resposta, e Roboão disse: pronto, eu já tenho uma resposta para te dar. E a resposta é: não vai ter alívio, eu vou multiplicar o peso sobre vós, eu vou oprimir vós vezes mais. Se vocês eram castigados com varas, agora eu vou castigar vocês com escorpião. Roboão está dizendo: se já estava ruim, eu vou piorar o negócio. A gente observa a importância de se aconselhar com as pessoas corretas. Roboão deixou de tomar conselho com o justo para ir tomar conselho com seus amigos que eram ímpios. E ainda meditando nesse texto, eu pude perceber que pessoas que têm o coração inclinado para o mal, ele pode receber o melhor conselho que ele não vai seguir. A pessoa pode dar o melhor conselho a ele que ele não vai acompanhar, vai dizer sempre, o coração dele vai estar inclinado para os maus conselhos. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, ou já observaram. Tem gente que a gente só falta abrir a cabeça e colocar palavra lá dentro. Tem gente que a gente dá conselho, a gente está vendo que está indo de mal a pior, vai se prejudicar. No ditado popular, vai quebrar a cara. E a gente dá conselho, orienta, e no final das contas aquela pessoa vai se aconselhar com pessoas que não deveriam, e acaba se prejudicando. E a gente fica de cá se perguntando: será que eu não consegui transparecer? Ou será que eu não fui bem claro na mensagem que eu queria passar? Mas não, às vezes seu conselho está correto, às vezes sua orientação é boa, mas o coração daquele que vem se aconselhar com você é inclinado para o mal.
E ele vai deixar com certeza de ouvir o conselho para o bem, para se inclinar também a ouvir o conselho para o mal. Foi isso que aconteceu com Roboão. Roboão já tinha um coração inclinado para o mal. Por isso que o texto diz no versículo 8 que ele deixou o conselho dos anciões e foi se aconselhar com os jovens que cresceram junto com ele. E a gente observa que tem dias que a gente vai tomar conselhos e aquele conselho preenche o nosso ego. E se a gente não tomar cuidado, aquele conselho vai ser um conselho para caminho de morte. Foi isso que aconteceu com Roboão. Roboão tinha as 12 tribos reinando sobre ela. De repente se levanta um homem, Jeroboão não concordou, Jeroboão não aceitou. E a Bíblia diz que ali houve a divisão das 12 tribos. As 12 tribos do norte, as 10 tribos do norte seguiram Roboão. E as 2 tribos do sul permaneceram com Roboão, perdão. As 10 tribos do norte seguiram Jeroboão. E as 2 tribos, Judá e Benjamim, permaneceu com Roboão. A gente observa que se Roboão tivesse seguido o conselho dos anciões, das pessoas mais maduras, ele estaria reinando sobre as 12 tribos. Mas seguiu o conselho dos seus amigos, que entendo eu, seus amigos queriam ver o pior de Roboão. Seus amigos queriam ver Roboão se arrebentar no seu ministério, se arrebentar na sua caminhada, porque nem sempre quem está do nosso lado quer o nosso bem. Tem amigos que crescem junto conosco, cresce na escola, cresce brincando, cresce no ministério, mas quando ele vê que você se destaca, a primeira oportunidade que ele tem para lhe derrubar, ele derruba. Porque isso chama-se inveja. Quem sabe aqueles jovens que cresceram com Roboão estavam desejosos para estar ali no lugar dele, para estar reinando. E eles não estavam, e quem sabe eles pensaram, se a gente não pode reinar, a gente vai aconselhar para ver ele se arrebentar e também não continuar reinando. E a gente às vezes toma conselhos que não deveríamos tomar. Por isso que o salmista diz que não devemos nos aconselhar ou seguir no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas um exemplo de conselho que foi tomado que gerou prejuízo, quando a gente chega no livro de Samuel, a gente encontra Absalão indo se aconselhar com um dos seus amigos. E o conselho que aquele amigo de Absalão dá para ele é um conselho terrível. A gente observa que o conselho que ele recebeu de um homem por nome Aitofel. Aitofel vai dar um conselho terrível a Absalão em relação ao seu pai. E a Bíblia diz que naqueles dias a palavra de Aitofel era como se fosse a palavra de Deus. O que a Aitofel falava, tanto Davi como Absalão seguia. Absalão vai se aconselhar com Aitofel e Aitofel diz assim: olha, Absalão, teu pai está fugindo, você já se rebelou contra seu pai. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para você hoje. São pessoas que já têm o coração inclinado para o mal. Porque quem tem um coração inclinado para o bem, jamais ele vai deixar de se aconselhar com o justo para se aconselhar com o ímpio. Quer ver? Quando a pessoa quer se vingar de alguém, ele vai se aconselhar com alguém que tem um coração inclinado para o bem? Quando uma pessoa quer se vingar de alguém, ele vai se aconselhar com aquele que tem um coração inclinado para o mal. Que é para quando chegar a pessoa dizer: não, você está certo, você tem que se vingar, você tem que tirar limpo, você não pode levar desaforo para casa. A pessoa que já tem o coração inclinado para o mal, ela não vai se aconselhar com quem ora, com quem lê a Bíblia, com quem jejua, com quem congrega, com quem adora. Sabe por quê? Porque quando chegar lá a pessoa vai dizer assim: não, na verdade você não tem que ir lá dizer nada, você não tem que se vingar, você tem que perdoar. E não é isso que ela quer. Porque quem tem o coração inclinado para o mal, ele não quer perdoar, não quer liberar o perdão, não quer comunhão, não quer amizade, não quer ver o bem do próximo. E é por isso que essas pessoas vão buscar geralmente conselho nos ímpios, que é para quando der errado dizer assim: foi fulano que me aconselhou, foi fulano que me orientou. E deixa eu dizer uma coisa aqui que dói. Eu tenho certeza que os pastores que estão aqui vão concordar comigo. Se tem uma coisa que dói no coração de um líder espiritual, é quando alguém vem pedir conselho, que você dá um conselho e ela faz totalmente diferente daquilo que você orientou. Porque a coisa que machuca a gente quando damos conselho, a gente orienta, vem pedir, a gente dá.
Depois que a gente dá o conselho, ele vai e faz totalmente diferente daquilo que a gente orientou. Aí eu pergunto, se era para fazer diferente, para que veio pedir conselho? Se não ia seguir, se não ia obedecer, se não ia seguir a orientação, era melhor que não tivesse vindo pedir conselho. Sabe por quê? Porque depois a gente até usa de misericórdia e diz assim, rapaz, eu vou lá ajudar porque eu não aconselhei. Ninguém aconselhou, ninguém orientou, a gente tem até aquela pessoa por inocente. Mas depois que a gente orienta, que a gente aconselha, a gente ora junto, a pessoa vai e faz tudo diferente, aí a vontade que dá de dizer assim, rapaz, agora eu vou deixar lá. Quebrou a cara? Quebrou, agora vai aprender sozinho, vai passar pelo processo sozinho, porque o conselho foi dado. Tem gente que vem, busca o conselho, a gente orienta, aí quando chega lá longe, ou depois, ele vai e faz, ai meu Deus do céu, adiantou o que é te dar conselho? Tem gente que o nosso pastor presidente quebra a cabeça. Os pastores que aqui estão, quebra a cabeça, porque orienta, aconselha, e depois a gente vê as pessoas fazendo totalmente diferente daquilo que a gente orientou. Isso machuca. Isso corta o coração da gente como se fosse com uma faca cega. Mas o salmista está dizendo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando você, a partir de hoje, for se aconselhar com alguém, olhe para o fruto que essa pessoa produz. Se fosse aconselhar acerca da família, olhe como é a família dessa pessoa. Se fosse aconselhar acerca do ministério, olha qual é o fruto que ele produz no ministério dele. Se fosse aconselhar acerca do casamento, observe como é o casamento dele. Observe como é o casamento dela. É isso que a gente tem que analisar diante de situações de se aconselhar com alguém. Às vezes a pessoa não tem conselho nem para ela, não vai ter para mim. A pessoa não tem condições nem de se aconselhar a família dela, ela vai ter condições de me aconselhar. A pessoa não é exemplo nem para ela mesma, nem para a família, nem para a sociedade onde ela vive, ela vai ser exemplo para mim. Então a partir de hoje a gente tem que analisar com quem é que a gente vai nos aconselhar. Terceira aplicação que eu quero fazer aqui acerca do conselho dos ímpios. É porque às vezes os ímpios também dão conselho que aos nossos olhos humanos parece conselhos que é da parte de Deus. É assim ou não é? Quantas vezes a gente já ouviu o conselho de alguém que aparentemente parecia, não, aí é de Deus. Quer ver um exemplo? Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 8. Olha o que o texto diz. Porém, eu enviei a dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração o inventas. Versículo 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará agora. Pois, ó Deus, esforça as minhas mãos, isso é Neemias dizendo. Entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, e filho de Meet-Abael, que estava encerrado, disse-lhe ele, vamos junto à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te-se, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Olha o conselho que Neemias ouve, aleluia, de Semaías. Para ir para onde? Para a casa de Deus. Esse conselho é bom ou é ruim? Na visão humana, esse aqui é um conselho ótimo. Neemias sabia que Sambalate queria matar ele, queria fazer ele parar da construção, da obra que ele estava vendo aplicando ao muro. Aí chega Semaías e diz assim, olha Neemias, vão vir aqui de noite te matar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vamos para o templo. E lá a gente fecha a porta e você se protege. Na visão humana não haveria conselho melhor do que esse, Manete. Era o conselho de ir para a casa de Deus, para o templo. Mas olha só aonde estava o perigo e aonde estava o erro. Porque às vezes as pessoas querem nos amedrontar para levar a gente a pecar. Às vezes as pessoas querem nos colocar medo para que a gente venha a ceder ao pecado. Foram lá colocar medo em Neemias, dizendo, olha, foge, entra no templo. Aparentemente, convidar alguém para vir para a igreja era uma excelente opção, era um excelente conselho. Mas daqui a pouco Neemias, cheio do Espírito Santo de Deus,
ele olha e diz assim: como poderei eu fugir? E que homem é como eu, que entre no templo e viva? Sabe por quê? O que é que a lei dizia? Que quem poderia entrar no templo? Neemias era sacerdote? Não. Se Neemias entra no templo, o que é que acontecia com ele? O próprio Deus mataria Neemias. Porque Deus, ele não rompe, não quebra a aliança feita. Deus é Deus de princípio, o princípio já estava estabelecido. Se Neemias entra no templo, a primeira coisa que ia acontecer era Deus rasgar Neemias no meio, matar Neemias. E aí Sambalate estaria com seu processo estabelecido, estaria com seu plano arquitetado, concluído, que era ver o muro parar, ver a construção parar, ver Neemias parar. Aí Neemias disse: não, eu não posso entrar no templo. Que homem é como eu, que entra no templo e viva? Tem conselhos que vêm aparentemente vestido como se fosse de Deus, mas se a gente não estiver pautado aqui na palavra, aleluia, a gente seremos confundidos e levaremos o prejuízo. Toda profecia e todo conselho deve ser colocado em xeque com a palavra. Foi isso que Neemias fez, aleluia. Neemias olhou e disse: não, a palavra diz o quê? A palavra diz: só entra no templo sacerdote. Então eu não sou sacerdote, não posso entrar. Às vezes a derrota vem vestida de vitória. Aparentemente é de Deus, não tem mal nenhum, mas o final é trágico. Se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente acaba dando ouvido a conselho de ímpios, e o final é trágico, porque o ímpio não está preocupado com o que vai acontecer com você. Na melhor das hipóteses, ele quer dizer que ele se lixe, que ele se arrebente, que ele se quebre. Porque que comunhão tem um mundo conosco? Que comunhão tem um justo com o ímpio? A luz com as trevas? Você está pensando que o ímpio gosta do justo? A gente está pensando que a treva gosta da luz? Não gosta. Às vezes ele até nos suporta, mas não gosta de nós. Às vezes até o ímpio nos suporta, mas na primeira oportunidade que ele tem para tentar nos destruir, ele vai aplicar, ele vai usar. Aí o pastor Demilson diz assim: eu posso até apanhar, mas eu não dou meu cinto a ninguém. E está certo. Às vezes a gente apanha com o nosso próprio cinto. Às vezes nós somos prejudicados porque a gente vai se aconselhar, vai ouvir a quem a gente não deve. Aí o salmista está dizendo: feliz é aquele, é o homem, é a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. A segunda aplicação que o salmista faz é, na continuidade do salmo de número 1, que não se detém no caminho dos... Isso é interessante. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos... Aí eu parei para analisar, falei: meu Deus, que caminho é esse? Logo a gente entende que o que o salmista está querendo dizer, que caminho aqui é vida. Salmo 37, versículo 5 está escrito o quê? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele. Então caminho aqui significa o quê? Vida, obras, práticas. Aí o salmista está dizendo: bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Mas a gente fica observando o que tem de crente, irmão, nesses últimos dias, andando por caminhos de pecadores. E o que é andar por caminho de pecadores? É praticar a mesma coisa que os pecadores praticam. É ter a mesma modalidade de vida que o pecador tem. É andar do mesmo jeito que ele anda, é fazer a mesma coisa que ele faz. Vestir as mesmas vestes. Aí a gente fica assim: meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Aí eu estava aqui riscando, anotando algumas coisas que às vezes Deus vai dando a gente, se a gente não anotar, a gente acaba esquecendo. Aí eu consegui anotar aqui, aleluia, que não se detém no caminho dos pecadores,
fala de vida, projetos e obras. A gente observa que, aleluia, precisamos ter convicção a quem nós estamos servindo. A Bíblia não nos orienta a andar segundo o caminho ou se deter no caminho dos pecadores. Mas a Bíblia nos orienta a imitar quem? Cristo. Cristo é a nossa maior referência. Aí esses dias alguém estava me perguntando: o que é que o senhor acha dessa roupa? Eu falei: rapaz, a minha opinião pode ser uma, mas a opinião do Espírito Santo pode ser outra. A melhor pessoa para nos orientar o que devemos fazer e como devemos andar é o Espírito Santo, que nos conhece por dentro e por fora. A gente observa que quando hoje a gente vai falar alguma coisa, a primeira defesa que se usa é a qual? Quando você vai corrigir alguém: está me julgando. É assim ou não é? Não, que só quem pode me julgar é Deus. Aí eu pergunto: tem alguém melhor para julgar o crente do que a palavra de Deus? Se a palavra de Deus disser que eu estou errado, eu estou certo? Não. Se a palavra de Deus disser que você está errado, você está errado. Eu estou errado. Então nós observamos que uma coisa: quem deve nos julgar? A palavra. Quem nos julga? A palavra. Quem nos orienta? A palavra. Quem é a nossa bússola? A palavra. Quem é o nosso guia? A palavra. Eu falei: a minha opinião pode ser uma, mas pergunte ao Espírito Santo. Pergunte a Jesus se ele usaria essa roupa. Pergunte a Jesus se ele colocaria isso. Pergunte a Jesus se ele colocaria aquilo. Pergunte a Jesus. Aí alguém pergunta: eu posso assistir o filme de Lúcifer? Nunca assisti. Eu sei que tem esse filme por aí. Eu posso assistir o filme de Lúcifer? Eu digo: a pessoa melhor do que você perguntar do que o Espírito Santo, pergunte ao Espírito Santo. Pergunte a Jesus se ele estivesse aqui, se ele iria assistir o filme de Lúcifer. Então a gente observa que as pessoas hoje, elas querem andar conforme o caminho dos pecadores, as práticas, as obras dos pecadores. Mas Jesus nos chamou para nós sermos uma igreja separada, aleluia, porque só vai morar no céu aquele que tiver com as suas vestes lavadas. Estava dizendo alguém esses dias, falando: gente, eu estou preocupado, porque do jeito que esta geração está indo, do jeito que eu estou vendo o caminho prosseguindo aí, daqui a pouco vai ter gente dizendo: eu sou crente. Eu vou dizer: rapaz, não é não. Aí vai dizer: mas não pode me julgar, porque Deus conhece o meu coração. É exatamente. Tem gente com prática de ímpio, seguindo o caminho de pecadores e dizendo que é crente. Não tem como, irmão. Não tem como uma fonte de água jorrar água doce e jorrar água salgada. Jesus já disse: pela árvore, pelo fruto se conhecereis a árvore. Como é que a gente produz frutos que não é digno de arrependimento e quer ser considerado como crente? Salvo, lavado e remido, que vai morar no céu. Aí a gente vê uma geração que está meio que perdida, se detém no caminho dos pecadores. E quando eu estava analisando esse texto aqui, eu ainda fui pesquisar o que significa se deter no caminho dos pecadores. Significa parar. Significa estar ali embaraçado, entrançalhado com as coisas que os ímpios praticam, que os pecadores praticam. Se deter no caminho dos pecadores, aleluia, não é para crente. Paulo disse a Timóteo: não se embarace com o negócio deste mundo. Aleluia. Jesus, quando chamou Pedro e André, a Bíblia diz que eles largaram as redes, aleluia, e seguiram Jesus. Quando Jesus chamou João e Tiago, a Bíblia diz que imediatamente eles largaram o barco, largaram seu pai e seguiram a Jesus. Aí eu estava a meditar, porque o texto faz questão de enfatizar, aleluia, que João e Tiago deixaram o barco. Porque quando Jesus nos chama, a gente não pode estar pegado a bens materiais. Porque a Bíblia enfatiza que João e Tiago deixou seu pai. Aleluia. Porque a gente não pode estar pegado a sentimentos. Quando Jesus nos chama, a Bíblia diz que aquele que não deixa amor de pai, de mãe, de irmão, de marido, de mulher, não é digno dele.
Jesus chamou, está chamado. Se você está disposto a ir, você tem que abrir mão de muita coisa. A gente já ouviu, eu cresci ouvindo isso, que no céu não entra bagagem, que no céu não entra pecado, que a porta do céu, aleluia, ainda é quadrada e não vai mudar. A gente não é pregador do evangelho de porta larga, a gente é pregador do evangelho de porta estreita. Aleluia. E pela porta estreita não dá para entrar com bagagem. Mas tem um problema muito sério. Às vezes a gente está pregando o evangelho de porta estreita e vivendo o evangelho de porta larga. Prega o evangelho de porta estreita e vive o evangelho de porta larga. Evangelho de porta estreita para os outros, mas evangelho de porta larga para mim. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Não se deter no caminho dos pecadores, aleluia. Significa prender. Deter aqui significa prender. Tem gente que está preso nas obras dos pecadores, fazendo a mesma coisa, assistindo a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa, falando o mesmo idioma, falando as mesmas gírias. Qual é o céu que pessoas que estão presas no caminho dos pecadores estão indo? Eu vinha conversando agora com o irmão disse que tem gente, tem crente jogando até para ganhar 10 Corolla, na rifa, para ganhar 10 não sei o que, 20 não sei o que. Falei, irmão, não sei não, irmão. Se o sangue de Jesus não tiver misericórdia da minha vida, eu estou orando assim, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, porque este mundo não está mais convidativo para a igreja permanecer nele. Porque fulano de tal ganhou, eu também quero ganhar. Eu vou andar minha vida toda de pé. Mas se for para eu ganhar um carro da rifa, eu nunca vou ganhar. Eu vou viver minha vida toda humilde, mas se for para eu ganhar na Mega Sena da virada, eu nunca vou ficar rico, porque eu nunca vou jogar. Tem gente renunciando, negligenciando os princípios que aprendeu. Era fiel no passado e agora deixou de ser. Era pecado no passado e agora deixou de ser pecado. Eu preguei que era pecado jogar na rifa e agora eu estou jogando. Eu pronunciei juízo sobre a minha própria vida. Mas está o quê? Está parado, está preso no caminho dos pecadores. Há um ditado popular que este eu concordo. Quem anda com porcos, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu. Aí o pessoal, mas Jesus comeu com pecadores. Mas Jesus foi na casa de pecador. Eu também vou, você também vai. Mas me diga onde é que Jesus praticava as mesmas obras que eles praticavam. Me diga onde é que Jesus, está na Bíblia que Jesus cobrou imposto acima do que devia. A gente não vê Jesus praticando as mesmas obras que eles praticam. Aí tem gente que vai lá para o meio dos pecadores, vai fazer a mesma coisa, que é para eu me entrosar. Eu quero ganhar ele para Jesus, eu quero ganhar ela para Jesus. Aí eu pergunto, qual é mais fácil, quem está em cima ser puxado para baixo ou quem está embaixo ser puxado para cima? É mais fácil quem está em cima ser derrubado do que quem está embaixo subir. Eu vi o pastor Eliseu Rodrigues pregando esses dias, uma mensagem dele, e ele dizendo que a igreja não precisa inovar para manter os jovens dentro da igreja. Que a igreja não precisa imitar o mundo para que os jovens e adolescentes permaneçam na igreja, não. A gente não vê Daniel imitando a Babilônia. Não, a gente vê Daniel fazendo diferença na Babilônia. E hoje não, hoje a gente quer igualar. Não, a gente faz, a geração de hoje é uma geração diferente, né? Eu também fui adolescente, irmãos. Eu também fui jovem. A maioria aqui também foi. A gente não precisava de muito entretenimento para ser crente, não. O que a gente aprendeu foi orar. Tem que orar. Tem que ler Bíblia, tem que jejuar. É escola bíblica dominical, é consagração. Foi isso que a gente aprendeu. Mas hoje a gente quer aprender os jovens com tantos efeitos que tem por aí. Ainda bem que o nosso pastor presidente não é a favor desses negócios. E eu estou orando, Deus fortalece o braço dele. E fortalece o braço de nós também. Para a gente não se tornar adepto dessas coisas. Então a gente observa que a gente não deve nos deter no caminho
Os pecadores, o segundo ponto para encerrar, o terceiro aplicação para encerrar. Nem se assentar na roda. Eu acho que esse é o pior. E se a gente observar o texto diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Andar. Na cronologia, a gente observa que não se detém no caminho dos, e nem se assenta na roda dos. O crente é assim, quando ele começa a tomar aconselhamento com o ímpio, ele já está o quê? Andando segundo o conselho. Aí ele começa andando segundo o conselho dos ímpios. Depois o que é que acontece? Ele para no caminho dos. E terceiro, ele faz o quê? Se assenta na roda dos. Primeiro ele começa tomando um conselho. Não tem nada não, rapaz, isso é bobagem. Isso é conversa de pastor. Isso aí é os costumes da Assembleia de Deus. Não tem nada a ver. Isso não está na Bíblia não. Me prova na Bíblia onde é que está isso. Esses dias eu fiz uma pergunta, acho que foi aqui na escola dominical. Eu falei, onde foi que estava escrito para José que era pecado possuir a mulher de Potifar? Porque a lei já tinha sido escrita? Não. Quem veio primeiro, José ou Moisés? Antes que você diga que foi Moisés, eu vou dizer que foi José. José veio primeiro. Se a lei só foi ser escrita por Moisés, como era que José sabia que era pecado possuir a mulher de Potifar? Se ainda não tinha sido escrito. Porque Deus já tinha escrito aonde? A lei na tábua do seu. Tem coisa que você sabe que é pecado, mas está fazendo porque quer se respaldar na Bíblia. A Bíblia não diz, então vou fazer. Mas o Espírito Santo está dizendo, é pecado, está fazendo sabendo, está fazendo sabendo. Vai estar pecando porque quer. Aí a cronologia é: anda segundo o conselho dos ímpios, para no caminho dos pecadores, e depois vai se assentar na pior roda que tem, que é a roda dos escarnecedores. E diga-se de passagem, tem muito crente que está sentando na roda dos escarnecedores. E diga-se de passagem, tem muito crente que é escarnecedor. E esse é o pior que tem. O escarnecedor é pior do que o ímpio, é pior do que o pecador, porque é a junção dos dois, do ímpio com o pecador, se torna um escarnecedor. E o que é escarnecer? Eu fui no dicionário pesquisar. Escarnecer é zombar. Quantas pessoas não se sentam em rodas para estar falando mal do irmão, para estar zombando do irmão? Olha como ele cantou, olha como ele pregou, olha como ele falou, olha, aquilo eu não fazia, desse jeito eu não faço. E a gente sentado na roda desse povo, irmão. Tem gente sentado, bora ali bater uma resenha. Vamos resenhar, bora resenhar. Vamos fazer aquela resenha que machuca, que fere, que ofende. Aí tem gente agora que sentaram na mesa, na roda dos escarnecedores, para zombar do Espírito Santo, para escarnecer dos dons espirituais, para falar mal das línguas que os crentes pentecostais que você fala. Aí começa imitando. Sabe o que é isso? Roda de escarnecedor. Eu vou ser bem sincero, irmão, se você ou alguém não é adepto à doutrina do batismo com o Espírito Santo, a doutrina pentecostal, tem várias igrejas que também não é, lá te cabe. Mas vir para esculhambar, zombar, falar mal, não. Porque aqui tem crente que deram a vida por esta obra, que é conservador, que mantém os princípios. Se você não concorda, tem outro lugar que concorda, vai para lá. Mas não vem para aqui tentar sentar, fazer roda de escarnecedor para zombar, não. Porque Deus está vendo, aleluia, e naquele dia ninguém se dirá que é inocente. A gente precisa tomar um choque de realidade e entender que Jesus está voltando. Eu já ouvi conselhos que marcaram a minha vida, me fez sair da roda dos escarnecedores. Rony sabe, trabalhou junto na empresa, a gente sentava para tomar café, o presidente José Nilton sabe disso aqui. Lá na empresa, a gente sentava toda manhã para tomar café, almoçava junto, lanchava de tarde junto. Teve um dia que o Espírito Santo falou comigo: sai dessa mesa. E no outro dia eu não deixei para fazer isso depois de um mês nem de dois, não. Eu ouvi a voz do Espírito Santo comigo de noite, no outro dia eu não sentei mais no mesmo lugar. Porque às vezes a gente não conta piada
A gente não conta molequeira, mas quando alguém conta, a gente está dando risada. Aí o Espírito Santo falou comigo, não está comendo da carne, mas está bebendo do caldo, é a mesma coisa. Ah, mas eu estava ali, só estava ouvindo, não estava falando nada. É o mesmo problema. Então a gente tem que entender, irmãos, que às vezes o conselho do ímpio não tem problema não, a pessoa vai. Deixa eu dizer, tem gente que está indo para um lugar que só vai ímpio, o crente não vai. Tem um hino que diz assim, que eu só posso ir aonde os santos, que eu só vá onde os santos possam ir. Então a gente observa, irmão, tem lugar que não me cabe, eu vou fazer o que lá? Provérbio 4,14, eu vou ler para a gente encerrar. Provérbio 4. Provérbio 4, 14 até o 18, diz assim: não entres na vereda dos ímpios, nem antes pelo caminho dos maus, evita-o. Não passe por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, aleluia, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tem ímpio que não sossega enquanto não vê um crente caído. O some dele foge, ele fica em casa e diz assim, amanhã eu vou lá no trabalho dele, eu vou lá no trabalho dela, vou chamar ele para ir ali, vou chamar ela para ir ali, e fica cutucando, o sono foge, ele planeja, ele provoca, ele incita, para levar você para o caminho de destruição. Mas a cronologia é, não ande pelo conselho dos ímpios, nem se detenha no caminho dos pecadores, e nem muito menos se assente na roda dos escarnecedores. A gente precisa aprender, eu já tomei porrada, irmão, e tem um ditado popular que diz que o sábio aprende com os erros dos outros, e o inteligente aprende com seus próprios erros. Eu muitas das vezes aprendi com meus próprios erros, e a gente tem que aprender muitas das vezes com nossos próprios erros, mas se você tiver a oportunidade de aprender com os erros dos outros, não faça a mesma coisa não. Tem gente começando com as pequenas coisas, não é as grandes coisas que nos faz tropeçar, mas é as pequenas. Ninguém tropeça nesse banco, mas se você não vigiar, você vai tropeçar de uma pedra pequena. A Bíblia diz para a gente tomar cuidado com as pequenas raposas. É os pequenos pecados que abrem brecha para os grandes. Cuidado aonde você está indo, cuidado com o que você está fazendo. Aí eu me pergunto, irmão, tem crente que ele vai em um lugar que quando ele vê outro crente, ele fica com vergonha. Ele se esconde. Aí eu pergunto, era para ele estar ali? Não. Ele sabe que não era, tanto que ele sabe que ele se escondeu. Se for o pastor, pior. Oh, Jesus. Mas eu sempre digo, costumo dizer, a gente não deve olhar para frente, nem para trás, nem para o lado, nem para o outro. A gente deve olhar para cima, porque lá está aquele que tem 7 olhos como chama de fogo, aleluia. O pastor pode não ver, o irmão pode não ver, a irmã pode não ver, mas o Deus dos céus, o Todo-Poderoso está vendo. Não deixe de pecar porque do pastor não. Deixe de pecar porque tem um céu nos esperando, aleluia. E este céu é só para quem tem as roupas lavadas no sangue do Cordeiro. E eu concluo aqui dizendo, aleluia, ainda no Salmo de número 1, versículo de número 2, glória a Deus. O salmista ele externa, dizendo, aleluia, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. Este é o 4º conselho, aleluia, é meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor, de dia e de noite. Ah, eu não tenho ninguém de confiança para me aconselhar. Pega a Bíblia e vai ler, que eu tenho certeza que aqui não falta conselho para a nossa vida. Eu não sei o que fazer, vai ler os provérbios, aleluia, que lá o Salomão vai te dizer o que você deve e o que você não deve fazer. Vai ler a palavra de Deus. A gente está vivendo a geração que eu estou com medo. É crente que dorme sem orar, dorme sem ler Bíblia, acorda sem ler orar, acorda sem ler Bíblia, passa o dia sem ler Bíblia, passa a semana sem ler Bíblia, passa o mês sem ler Bíblia.
Não. O que é que está acontecendo conosco? Será que a gente deixou de amar a palavra de Deus? Se a gente deixou a palavra, está desviado. A gente passa por congregação e a gente pastoreia. Eu costumo nem fazer essa pergunta, quem leu a Bíblia aqui hoje, porque eu fico com medo. Eu fico preocupado, pastor João. Eu fico preocupado com duas coisas, de eu ficar frustrado e eu fico preocupado de forçar os crentes a mentir. Mas o tempo nosso está pouco. É porque a gente gasta 2 horas com o WhatsApp, com o Instagram. Eu não vou falar nem naquele outro que o pastor fala aqui direto, como é o nome? Que não pode nem crente instalar aqui no celular. O Tinder, o TikTok. A gente não pode nem, eu não sei nem o que é isso, irmão. Só sabe que eu vejo os outros falando. Mas deixa eu dizer, uma tragédia está acontecendo na vida de muito crente. E eu preciso falar isso aqui, porque a orientação da Bíblia é meditar na lei do Senhor de dia e... Mas tem gente que está meditando aonde? É no Netflix. De dia e de noite. Tem crente que não vem para a igreja hoje porque está assistindo Netflix. Duvida? Não. Eu duvido não. Tem um tal de uma série, que uma série começa com uma série, vai passando por outra série, vai passando por outra série, vai passando por outra série. Eu vou contar um exemplo aqui, eu vou falar porque é meu pai. Meu pai começou a assistir uma série e ficou viciado. Ah, te deixou até para ir para a roça. Eu disse, meu pai, toma cuidado com esse negócio. Ele falou, meu filho, eu não quero mais negócio de série, porque série vai atrair na gente. A série fica cego. Tem um outro negócio que surgiu agora, é um tal de um chinês, de um coreano, que tem de crente assistindo aquele negócio, mas não está no gibi. Como é o nome? Eu não ouvi não. Alguém que sabe pode falar, fica com vergonha não. Dorama. Oh Jesus, queima esse dorama. Porque alguém tem crente preso nesse dorama. Eu não sei o que é que esse povo tanto gosta de coreano. Aí começa a assistir um dia, assiste 2, assiste 3, daqui a pouco perde até o horário do culto. Aí quando chega no culto tarde, atrasado. Eu vou inventar uma desculpinha lá, rapaz, foi a chuva. Foi não, irmão, foi o dorama. Foi a série do Netflix. Mas a orientação que Deus nos dá nessa noite é: medita na lei do Senhor, aleluia, de dia e de noite, glória a Deus. Porque qual é o resultado disso? Quando eu não ando segundo o conselho dos ímpios, quando eu não paro no caminho dos pecadores, quando eu não me assento na roda dos escarnecedores, quando eu tenho o meu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medito de dia e de noite, qual é o resultado? Versículo 3, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer, prosperará, aleluia. Aqui estão os 4 conselhos para você ser uma pessoa próspera, aleluia. É não seguir o conselho dos ímpios, é não parar no caminho dos pecadores, é não se assentar na roda dos escarnecedores, é ter o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor se meditar de dia e de noite. Aí você vai ter um caminho, você vai ter uma vida, você vai ter um processo próspero para a glória de Deus. Aí o comércio flui, aí a empresa dá certo, aí os projetos é concretizado, aí a agricultura na roça funciona, aí quem é pescador pega peixe, aí quem vive do marisco pega marisco. Por quê? Porque tudo quanto fizer prosperará. Esta é uma promessa que Deus tem para a vida do justo que segue a palavra dele, aleluia. Porque toda promessa está condicionada a um requisito. E o requisito é, aleluia, não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores. E eu vou enfatizar isso aqui, aleluia, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assente nas rodas dos zombadores, mas tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. A diversão que crente tinha antes era ir para a escola dominical, era ir para o culto, era estar no ensaio, era ler a Bíblia. A gente ficava tudo agoniado quando demorava de ter culto, demorava de ir para culto. Quem estudar aqui em faculdade sabe. Eu passasse, o pastor Nilson lembra, passei uns anos estudando em Valência e eu ficava agoniado, eu chegava de domingo, estava na igreja, domingo de tarde, estava na igreja, domingo de noite. Porque esse é o nosso prazer, irmãos, é estar na presença do Senhor, servindo a Ele em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a igreja de maneira poderosa. Que esta palavra, como verdade, fique guardada em nossos corações. E que a gente puder ler o Salmo todos os dias.
Salmo número 1. E a gente deixa essa palavra inculcada dentro do nosso coração. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus leve o coração de cada um de nós aqui nesta noite que precisa desta palavra. Porque eu, como homem, como falho, só consigo levar até o ouvido. Mas o Espírito Santo de Deus é quem prega esta palavra em nossos corações. Amém? Que Deus abençoe de maneira poderosa a igreja, você que veio aqui nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Ademilson Brito, da Assembleia de Deus em Ituberá, Bahia. Queremos agradecer a todos que têm nos acompanhado pelo canal AD Ituberá. Gostaria de solicitar que você se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse, divulgasse. Visite uma das nossas igrejas. Nossa sede aqui no centro de Ituberá, a Rua Esperidião Caio, número 66. E as nossas congregações espalhadas nos bairros da cidade. Agradecemos a você, que Deus continue abençoando ricamente em nome de Jesus. Muito obrigado.